falar a verdade, somente a verdade. Somente a verdade. Nada além, né? Fala a verdade, mas não fala as coisas. Eu moro em Itanhaém, eu sei como é que é Itanhaém. Itanhaém. Não, vou falar o que é. Milton, Pronto. você fala o que você pensa de Itanhaém. Ah, pode já falar? Pode falar. Ah, Itanhaém, eu sou... Vindos a Itanhaém. Cercado pela natureza, o município é banhado pelo Oceano Atlântico e possui grande parte de seu... Pra mim, mexe com a minha alma, eu acho bastante isso. O surf, o mar, é que faz a maior terapia na minha cabeça, assim. Quando eu tô lá dentro, me sinto em casa mais do que em qualquer outro lugar. O mar, ele, pra mim, depois de Deus, é o mar. E o mar é uma troca de energia. O paulistano, quando ele vem pra cá na temporada, ele fica fascinado, fica até bobo pelo mar. Por quê? Porque é energia constante em movimento. É o que eu mais gosto na minha vida. Desde criança, o mar é uma coisa, é o lazer, é o sustento, é tudo pra mim. Cara, eu tenho uns 16 anos de surf, cara. Eu comecei a ir pra praia mesmo com 10, 11 anos. Nós preferimos estar no mar, principalmente quando dá peixe e camarão, né? Tem uma música que fala que o pescador se encanta mais com a rede do que o sol e o mar, e é verdade. Porque se nossa rede vem repleta de peixe, nós não estamos nem aí se o sol está saindo lá, se vem vento. Às vezes, debaixo de vento, de temporal, nós estamos pegando peixe, para nós é a maior felicidade. Estamos sofrendo, mas estamos vendo peixe. Então, o desejo do pescador é estar no mar pegando peixe. Oficialmente, sim. Eu acredito que fontes primárias, né, é praticamente inexistente. Então, a Itanhaém, para você realmente procurar realizar um trabalho historiográfico sério, você tem que fazer um verdadeiro mosaico, né? Montar um mosaico, um quebra-cabeça, com história oral, né, história escrita, documentação, para então formar né, procurar formar, né, o mais fidedigno possível. Aí foi o seguinte, em 1532, quando o Martim Afonso veio para colonizar realmente o país, né, esteve em vários lugares combatendo piratas franceses, né, aquelas escaramuças, né, e ele foi até o Rio da Prata. Então demorou mais de um ano para ele chegar, né. Ele foi lá para o Rio da Prata, mandou alguns navios da sua esquadra lá para o norte do Brasil. Depois que eles retornaram, né, aí então ele aportou em São Vicente, dia 22 de janeiro, né, de 1532, realizou lá, colocou o marco, né, de fundação, que era um marco oficial, e de lá então foi um polo irradiador para outras regiões.
Como ele era o donatário da capitania, né, já tinha sido nomeado como donatário de uma faixa de terra extensa, o que ele fez? Bom, vou explorar aquilo que eu recebi como capitania. Então, o primeiro ponto que ele explorou foi justamente o da aldeia do litoral sul da capitania dele, que é a aldeia dos Itaéns. Tá? Então, acredito que foi no dia 8 de dezembro que ele pisou, né, o solo daqui de Itaém pela primeira vez. Na minha opinião, e na opinião de diversas pessoas que estudam a história da cidade e que são pessoas sérias, né? Não fazem a história de orelhada, como podemos dizer, que essa data de 22 de abril, que é comemorada, é uma data espúria. Tá? Uma data totalmente sem fundamento, sem nada. Né? Uma data que parece que foi sacada da cartola. Né? Se você ler toda a documentação, toda a tradição oral, religiosa, política, administrativa, você não vai ver nada sobre o 22 de abril. Por isso mesmo, né, que se aventa até a possibilidade de, na época, a Câmara ter feito uma homenagem ao senhor Adhemar de Barros, que era o governador, né? Foi governador, interventor do Estado, que ele aniversaria justamente no dia 22 de abril. Né? E veio como uma data bonita, romântica, né? 22 de abril, né? Próximo do 21 de abril, também tem relação com o descobrimento do Brasil, né? Então é uma beleza, né? Só que essa beleza não tem fundamentação histórica, né? Assim como outras coisas em Itaém, né? Então, bom, como eu já falei, Itaém pertencia, né, à capitania de Martim Afonso, né? Capitania de São Vicente. Aí o que ocorre? Martim Afonso retornou a Portugal, né? E depois nunca mais voltou. Então, o que acontece? Nesse período ele nomeava os famosos capitães mores. Né? Esses capitães mores, eles tinham vamos dizer, um poder absoluto sobre a população, inclusive poder de vida e morte. Né? Eles eram como se o próprio Martim Afonso estivesse ali fazendo a lei. Né? E isso aconteceu durante muitos anos. Né? E o problema é que após a morte de Martim Afonso, né, a família dele entrou em litígio em Portugal. Né? Esse litígio ele rolou por muitos e muitos anos. Né? Esse litígio aí em Portugal. E aí desagou no seguinte momento, em 1624, então veja quanto tempo durou o litígio, né? A morte de Martim Afonso provavelmente foi em 1560, né? Por volta de 1560. Então até 1624 durou o litígio entre os herdeiros de Martim Afonso. E em 1624, quem eram os dois principais herdeiros do Martim Afonso? Que eram os seus netos, né? Vamos dizer assim. Era a Condessa de Vimiero, por um lado, que era a Dona Mariana de Souza Guerra, e o Conde de Monsanto, que era o seu primo-irmão, né? Porque naquela época tinha muito casamento consanguíneo, né? Dentro da mesma família. E aí o que acontece? A corte portuguesa decide o seguinte, claro, né? Sempre beneficiando os homens, né? Como uma cultura da época, né? O Conde de Monsanto ficaria com a faixa central da capitania, que vamos dizer, era o filé mignon, né? Que economicamente era tudo, né? Na região, que era São Vicente, Santos, onde tinha os engenhos de açúcar, né, que economicamente tinha essa grande vantagem, e ainda no Planalto a cidade de São Paulo de Piratininga. Né? Então vejam, ali pegou, né, o fulcro da capitania. E para a Condessa, né, de Vimiero deixaram uma área enorme, só que uma área totalmente, né, inóspita, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico. Essa área era enorme, ela ia de Paranaguá, no Paraná, até Cabo Frio. Né? Inclusive pegava o interior de Minas Gerais, inclusive as cidades do ouro, que ainda não tinham sido descobertas. Né? Então, para todos os efeitos, na época, aquilo era uma terra de ninguém. Né? Mal sabiam eles, né, o que estava escondido ali, mas isso só foi descoberto em 1711, né? Quando então a coitada da Condessa já estava lá no seu sepulcro, né, em Portugal. Né? Que, aliás, é um outro engano que se comete muito, né? Que muitos turistas, muitas pessoas que vêm para cá, dizem que a Condessa morava aqui na praça, né? Coisas absurdas, que a Condessa nunca saiu de Portugal, né? Porque vir para o Brasil era uma pena horrenda, né? Na época. Só os degredados aqui vinham para cá. Né?
Então... E essa participação também de Anchieta em Itaém, eu acho que ela foi muito superestimada. Quer dizer, dizem que ele esteve numa quaresma em Itaém, né? Mas não tem nenhuma fonte primária comprovando. A gente vai depender do que um outro religioso falou, um Frei Gaspar da vida, né? Entendeu? Então fica uma coisa meio... Aí o que acontece? Você, num determinado momento, por interesses diversos, você resgata essa informação e bum! Né? Não, a Anchieta esteve em Itaém, então todo mundo põe estátua na praça, aquela coisa toda. Conversei uma época, muitos anos atrás, né, com o próprio Orlando Vilas Boas, né, que era um especialista, né, em línguas indígenas, e ele me falou que esse termo, né, primeiro, a toponímia, né, Tupi-Guarani, ela não envolve nada que não seja do mundo concreto, palpável, né? Eles não costumavam colocar nome em lugares, tipo, como dizem, né, a pedra que canta, ou a pedra que ri. Isso não existiria. Segundo, a terminação Nhaém, né, ela foi alterada, né? Na verdade seria Nhaém e não Nhaém, né? Mas aí alteraram a terminação com uma finalidade, entendeu? De romancear a coisa, né? Agora, o termo bacia de pedra, esse sim teria mais fundamento na toponímia, né, na nomenclatura de hoje em Tupi-Guarani. Itaém, ela começou a ter todas essas nomenclaturas muito em voga já na época de um romantismo, né? Entendeu? Aquele romantismo, aquela coisa tipo fins do século XIX, início do século XX. Depois isso foi crescendo à medida que o polo turístico ele foi aumentando, né? Então os interesses comerciais, vamos dizer assim, financeiros, eles começaram a ditar um pouco o que se falava sobre Itaém. E aí eles começaram a inserir coisas nas nomenclaturas, nos personagens da história, para quê? Para valorizar, para que o turista então falasse, pô, eu estou num lugar assim e tal, né? Quando na verdade... O velho mar me faz lembrar Itanhaém, velhas casas... Muitas vezes também existe uma visão um pouco romântica, né, do papel do mar na cultura caiçara, né? Então o que existe é um grande equívoco, porque a gênese da cultura caiçara na verdade não tem nada a ver com o mar. Que o caiçara, ele, pelo contrário, ele tinha aversão ao mar, né? Porque se você analisar, o que é a praia? A praia é um lugar inóspito, né? A praia não é um lugar que te dá vida, né? Por quê? Como é que você vai cultivar no areião, né? Se você não tem uma canoa própria para ir para o alto mar, como é que você vai pescar? Você entende? Então o índio, não só o índio, como o próprio caiçara, né, não eram afeitos ao mar. Muito pelo contrário, eles eram seres, né, mais ligados ao rio, ao roçado da mandioca, ao tráfico da mandioca, né? Mas isso fora da faixa litorânea. O Guaraú baixio, o rio pra atravessar. Qual é o seu nome? Eliezer. Elias? Eliezer. Eliezer? É. Você é daqui de Itaém mesmo? Não, sou nascido na Vila Prudente, criado em Santo André. Criado em Santo André. Veio pra cá por quê? Meu pai comprou casa pra cá, eu vim pra cá. 30 anos atrás. Sempre foi pescador? Não. Eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei de auxiliar de escritório e com vendas. Aí você veio pra cá e virou pescador? Aí aprendi a pescar e continuo sofrendo até hoje. E sofre mesmo, cara? É o maior sofrimento. A vida mais ingrata que tem é a vida de pescador. É tainha, senhora. Não pode falar.
É tainha. A tainha tá 10 o quilo. Fresquinha, tá? Peixe de agora à tarde. Eu tenho que pôr muito gelo no isopor? A senhora tá indo agora? Não, eu vou sexta-feira, vou ter que voltar. Então, se a senhora tiver uma geladeira, a senhora coloca no freezer da geladeira e na hora de viajar é só empacotar. Mas eu não tenho geladeira. Aí tem que vir na hora, aí pega e coloca gelo. Aí pode viajar tranquilo. Eu vou te dar um exemplo. Tem turista que chega aqui na banca, vamos supor, eu falo, pescada tá 10, tá 12. Aí ele fala, mas é tão fácil ir lá pescar, é só largar a rede, pegar, puxar, tem bastante peixe. E eu respondo para o turista, senhora, a senhora acha que se pescaria fosse fácil, desse muito peixe, eu ainda era pescador, senhora? Eu tinha enricado e estava fora dessa vida. Ia ter ela só por lazer, né? E que nem hoje aqui, ó, trabalhamos hoje aqui, o que eu e meu parceiro ganha hoje aqui? R$30 de parte. Se vender esses peixes que você está vendo que ainda está em cima da mesa, eu vou tirar o quê? 30 a 40 reais de parte. Então, olha, não vou muito longe não, de 10 anos para cá, né? Como eu pesco há 25 anos, nós largávamos aí 500 metros de rede, não precisava mais do que isso, 500, 600 metros de rede. Nós pegávamos aí, quando pegava pouco, era 60, 80 quilos de peixe, quando pegava pouco. Mas geralmente era 200 quilos, né? 150, 200. E hoje nós largamos aí 1.800 metros de rede, 2.000 metros de rede para estar pescando aí 30 quilos, quando pega 50 é muito. E geralmente, ultimamente, nós temos pego 5 quilos de peixe, 10 quilos de peixe, a cada 1.500, 2.000 metros de rede. Aí você já sente uma diferença. Então você não recomenda? Hoje não. Hoje eu tenho um filho de 3 anos. Não vou deixar de ensiná-lo, né? Vou mostrar para ele que ele gosta já do mar, já sai comigo com 3 anos. Mas o meu desejo é que ele não dependa da pesca assim como eu dependo hoje. Curva ali, ó. Ele vai correr na rede, não vê a curva e fica entra na contramão. Junto, produção, repórter. Desde que eu nasci já tinha uma casa aqui, né? E a gente frequentava todos os finais de semana, feriado, toda a folga que tinha, a gente vinha para cá. Quando eu decidi, eu e minha família vir para Itanhaém, a gente não sabia ao certo o que ia fazer, né? Eu tinha noção que teria que ter um comércio próprio, algum negócio próprio, né? Não trabalhar como empregado. Então, aí quando eu cheguei aqui na cidade, que eu fui procurar o que fazer. Na verdade, eu não sabia ainda ao certo. E foi o que eu acho que apareceu para mim e até hoje estou me dando bem com ele. A parte de pescado, a maior parte eu procuro sempre estar utilizando o pessoal daqui, os pescadores artesanais, né? Que eu procuro valorizar o trabalho deles aqui, né? Eu lembro que na parte da minha infância, o pescado, frutos do mar, era muito abundante aqui na região, né? Hoje em dia a gente nota pela banca mesmo dos pescadores o que eles têm para oferecer. Então caiu muito a qualidade, né? A quantidade, a qualidade, assim, o tamanho dos peixes também diminuiu bastante. Olha, na temporada que pega o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, a gente tem em torno de 20 funcionários aqui na temporada. Agora, fora da temporada, a gente mantém de 4 a 5 funcionários. Olha, eu acho que eu surfei necessário. Acho que eu não surfei mais que isso, não. Acho que foi bom, cara. Não cheguei a viver do surf, não, mas eu cheguei a ter a vida do surf, né? Tipo, vivia para o surf. Fazia minhas pranchas, vendia, pegava esses dinheiros, ia em loja, às vezes pedia um dinheirinho.
ia me virando para correr os campeonatos, assim. Foi até que legal essa fase, cara. Se tivesse dado mais, acho que um gásinho, assim, tivesse alguém para encher meu gás, um patrocinador, assim, eu acho que eu teria conseguido chegar onde a minha imaginação me levava, né? Que é subir pro Mundial mesmo. Eu sempre quis correr Mundial mesmo. Pra treinar, pegar tubo de backside, que você agacha, né, cara? Aí você faz esse movimento que é difícil, né, cara? Ninguém olha aqui, pensa que é fácil, mas não é fácil não. Que é agachar, né? E virar o corpo para dentro para pegar um tubo. Aí aqui você tá treinando o seu equilíbrio e ao mesmo tempo, ó, a força, né, cara? Que você faz força para se equilibrar aqui. E, pô, vai, você fica aqui horas, uma horinha brincando, você mó treino. Dia sem onda, vem pro brinquedinho, pega o brinquedinho, não tem onda, vamos treinar o equilíbrio. Antigamente era mais, assim, meio que mal visto pelo fato de não ter essa mídia em cima, né, cara, do esporte. Era um esporte que tava começando e tal, né? Mas hoje em dia, cara, a visão mudou totalmente, eu acho, cara. Tem pessoas que, pô, acham legal, entendeu? Vê, perguntam, e aí, como que tá a zona, como que tá o mar hoje, entendeu? Mas tem aquele lado também das pessoas que não entendem muito, entendeu, cara, do que é, né, cara, o ser um atleta desse esporte, as dificuldades, entendeu, que tem. É um esporte maravilhoso, mas, assim, dá um trabalho, não é fácil não, cara. Para ser atleta profissional, você tem que ter um bom patrocinador ou você tem que ter muito dinheiro para você prosseguir a sua carreira, né, cara? Porque hoje em dia é um esporte caro, cara. Você vai sair daqui da sua cidade para competir no litoral norte, é R$500, entendeu? Se você, pô, é um cara que trabalha, final de semana, você não treina, você não vai se arriscar nisso. Hoje nós temos 15 guarda-vidas na cidade, distribuídos da seguinte maneira: 2 trabalham na viatura de resgate, 2 trabalham em equipamento náutico, seja ele ou o jet ski que nós temos guardado, ou o bote inflável que está ali na praia. Nós temos 2 que trabalham na administração do posto e o resto é distribuído na praia. Um no Gaivota, que é divisa com Peruíbe, um no Cibratel, um na Praia do Sonho, um na Prainha, depois vai ter guarda-vida no Satélite, que é particular, na colônia do Cabo Soldado, que é particular, e um no Suarão. Tá? O Praião não tem realmente por falta de efetivo. Nós, tendo efetivo, a gente coloca lá, e também por falta de posto. Nós não temos um posto lá, então o negócio está sendo negociado com a prefeitura. Então a gente tem uma preocupação com o Praião. O salva-vida, ele é o profissional que ele vai intervir quando está acontecendo, tá? E o guarda-vida, ele não deixa acontecer. O guarda-vida é o serviço de salvamento aquático, no caso o guarda-vida, é a única instituição do Corpo de Bombeiro que trabalha com o fator prevenção. Então o que acontece? Nós descemos para a praia, monitoramos, verificamos o banhista se está na situação de risco, não deixamos ele ir, apitamos, em último caso tiramos da água. Essa é a única profissão também que o pessoal vê, ele vê o lado do guarda-vida como um cara bom vivant, como um cara que está ali por causa da mulherada, e não é nada disso, cara. Tem o lance do assédio da mulherada, isso aí tem, mas tem o lance da responsabilidade que você tem com vidas humanas. Então é a única profissão do bombeiro que quando você chega no local que aconteceu o acidente, você se sente teoricamente culpado, tá? Pelo ocorrido. Se eu tivesse aqui, não teria morrido afogado.
O contrário do resgate ou do incêndio, pegou fogo no prédio, não é culpa do bombeiro. Caso foi um acidente de moto ou de carro, também não é culpa do bombeiro. Mas se eu estiver conversando com você agora aqui e no meio da praia morreu alguém afogado, alguém vai responder por isso. Cara, Itanhaém pra mim, pô, é meu paraíso, né, cara? Uma cidade bonita, né, cara? Legal de se morar, quente, né, cara? Agradável. Tenho um maior conhecimento na cidade. Quando eu saio daqui, às vezes eu fico um mês, às vezes fora viajando em algum lugar. Assim, pô, lógico, né, dá vontade de sempre estar, pô, vou pra minha cidade, que aqui você se sente à vontade, você vai pra todo lugar, né, cara? Conhece todo mundo. Mas, assim, se eu tiver a oportunidade de mudar daqui, não pela cidade, nada... As ondas aqui também são umas ondas boas para treinar, foi onde que eu aprendi o meu surf, a evoluir também, muita coisa aprendi aqui nessas ondas. Mas como profissional, cara, eu preferia estar fora da cidade pelo fato de estar treinando ondas maiores e ondas com mais força, né, cara? Eu vim pra cá com 5 anos de idade, saí com 17, 12 anos, cara. Foi o lugar que eu aprendi a surfar assim, minha casa, né? É diferente você surfar aqui. Surfo em vários lugares e tudo, mas aqui eu gosto bastante, cara. É um lugar que eu não abandono de vir, eu sempre vou estar vindo, pegando onda, relembrando. Pra mim, eu vejo a cidade com uma paz assim muito grande. Eu entro aqui nessa cidade, parece que eu vou andando nas ruas assim, são meias vazias as ruas assim, isso me traz uma calma. Assim. Eu ando bem tranquilo assim, me sinto muito bem. Não adianta, tá? Então ela é uma cidade muito legal pelas praias, tá? A Prainha, a Praia do Sonho. Pela parte rural dela, o rio, o country, o Coronel e as ilhas fluviais. Então ela é uma cidade singular. Ela é diferente da Praia Grande, diferente de Mongaguá e é diferente de Piruíbe. Mas você só vai conhecer se você se enturmar. Se você acabar conhecendo uma galera e se enturmando. Senão você não vai conhecer e vai achar, Itanhaém, fui lá, mas não é isso. Aqui realmente tem que conhecer um pessoal, tem que ter amizade. E não é assim, você não vai chegar, é uma cidade que também não é a cidade vira-lata. O cara chega só porque é de fora, já vai, não adianta, os caras queimam e tem que ter amizade, tem que conhecer esse, aquele, aquilo, para você poder ser conhecido e ser respeitado. E é a cidade do coração. Eu nasci na Praia Grande e hoje eu acho que Itanhaém o melhor lugar do mundo para mim. É de que eu realmente adoro. Eu, como sendo um pescador amador, assim, de carteirinha mesmo, então o rio Itanhaém, para mim, apresenta um dos melhores lugares assim, que eu me identifico aqui na cidade, né? Mas isso não quer dizer que o que tem de maior aqui é o mar. Então, o mar e o rio eu acho que é o que mais eu me identifico aqui na cidade. Olha, eu posso dizer uma coisa de coração, Itanhaém, para mim, é uma bênção, uma dávida de Deus na minha vida. Tem muita gente que reclama dessa cidade, né? Se lamenta, mas eu tenho só que agradecer a Deus. Eu cheguei aqui com 14 anos, uma mão na frente, outra atrás. Morei numa casa que nem porta tinha.
nem janela. E vim aprender a pescar com meu tio. E hoje, né? Graças a Deus, através da pescaria, quando a pescaria era boa, eu pude dar casa para minha mãe, para meus irmãos que casaram. E até hoje tenho cuidado da minha esposa, né? Então eu devo muito à pescaria e a Itanhaém. Eu não posso maldizer Itanhaém. Eu tenho que abençoar essa cidade. Itanhaém é uma excelente cidade para morar, para mim, que estou empregado, tá? Para ele que está empregado. Para o jovem que está desempregado, ele vai acabar perdendo o sentido, o norte, a perspectiva. Ele vem para a praia, cruza com os amigos dele, fica lá, à noite ele vai para a baladinha, e aqui é uma cidade que você não precisa de dinheiro para sair. Você vai a pé e você vai até o centro. Se subir no bondinho e falar que não tem dinheiro, o cara te leva. De bicicleta também você vai em qualquer lugar. E fica lá e o que acontece? Ele vai perdendo aquela perspectiva de vida, de estudar, de prestar um concurso público. Então eu falei, Itanhaém é bom para quem está empregado. Para quem não está empregado, vai correr atrás. E a melhor maneira de correr atrás hoje em dia é o cara ir para a capital. A morar? A morar. Acho que a morar não, cara. Agora eu tô mais numa fase de correr atrás das finanças, entendeu? Do lado da grana, assim. Eu acho que eu vou ter que ficar nas cidades que movimentam mais dinheiro, né, cara? As grandes, né? Infelizmente, que é horrível. Aquele jardim de concreto, né, cara? Mas fazer o quê? O que eu tenho por enquanto. Apesar de ser uma cidade, a segunda mais antiga do país, né? Eu acredito que a questão de desenvolvimento social é muito precária, né? Então, a gente tem uma população de pobreza muito alta, né? Então, acho que essa é a parte mais feia de Itanhaém. Eu diria que, assim, historicamente, né, essas administrações que passaram por Itanhaém, desde o período colonial até hoje, eu realmente não percebi assim, uma política muito aprofundada, né, de projetos bem elaborados para o desenvolvimento da cidade. A pescaria industrial acabou com tudo, a parelha. Parelha e os camaroeiros, né? Os camaroeiros onde passa, ele só deixa o fundo do mar e só aproveita o camarão, os peixes que vêm, os peixes que fica na malha dele, é tudo peixe pequeno que ainda vai crescer, eles jogam tudo no mar para o passarinho comer. Nós temos as parelhas, né? Que passa arrastando aqui nas nossas costas, né? E o que é que acontece? É parelha que vem do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? São barcos que são poucos daqui. Geralmente eles vêm de fora, porque a nossa costa, ela era muito rica de peixe. E esses barcos de fora acabaram com 90% dos nossos peixes. Mas eu gosto aqui do mar, rapaz. Pena que não dá mais peixe que nem antigamente, sabe? Tá muito fraco de peixe. Antigamente o lance desse aqui, ó, por baixo nós tirava aí quando pegasse pouco, 50 quilos no lance desse.
Hoje em dia você dá um lance desse, ó, para vir 2 kg de pescada. Fome eu não digo, mas necessidade passa. Paga uma conta de luz, fica 2. Paga uma conta de água, fica 2. Até a década de 20, 30 principalmente, não tinha muita relação com o mar em si, né? Agora, a relação começou a existir comercialmente, uma coisa de exploração, né? Essa relação com o mar, já com uma aculturação. Essa aculturação veio com quem? Com os catarinenses que vieram para cá. E trouxeram canoas, né, diferentes, mais potentes, com a sua proa diferenciada, motores e assim por diante. Aqui em Itanhaém, né, cara, é meio assim, a prefeitura nunca incentivou esporte algum, né, não só falando do surf, como os outros esportes em geral, né, cara, é difícil até falar, comentar disso, até nem gosto também, né, de chegar nessa parte, mas ajuda mesmo, eles nunca deram pra gente, né, cara. Primeira vez que teve surf nos Jogos Regionais. Eu vim de Ubatuba com a minha família, desloquei de lá no dia de chuva, cheguei aqui, fui vice-campeão de Jogos Regionais, é a primeira vez que Itanhaém trouxe um troféu pra casa de 3ª cidade no ranking geral. Por causa do surf, colocou ela lá, né. Prefeito tirou foto comigo, com a Ana Flávia, na época que foi participar. Ah, vamos ajudar os atletas de Itanhaém profissional, são vocês, a gente e tal, vamos lá, foto na tribuna, isso, aquilo. Pô, e até hoje, né, cara? Eu acho que o que mais prejudicou foi isso mesmo, porque a molecada tinha até um surf assim pra competir com os outros moleques, mas enquanto as outras cidades tudo tinham esse, tipo, apoio assim, né, da prefeitura, aqui não tinha nada, cara. Paulistano, ele vem pra cá e não vem pra cá por causa da cidade, da história da cidade, ele vem pra cá por causa das praias, tá? Por causa do mar em si. Então a gente sente que falta do poder público municipal, estadual e federal um retorno maior para esse turista que vem para cá. Desde na parte de estrada, que o pessoal enfrenta congestionamento para vir e congestionamento para ir, na falta de infraestrutura na área de segurança, porque o pessoal vem para cá, desce muito bandido também e acaba fazendo assalto aqui, sequestro relâmpago, e na parte de infraestrutura de hotéis e pousada. Não tem tanto hotéis e pousadas como deveria ter, tá? E o mar ele tem que ser acessível para todo mundo. De todos os administradores que eu analisei, eu não vi nenhum que tenha direcionado a sua política, vamos dizer assim, para essa questão do mar, né? E segundo, essa questão da barra do rio, também foi um entrave, né, para essa relação de Itanhaém com o mar. Não adianta eles estudar, fazer estudo para dragar a barra que nunca vai resolver. Você não vê em Santos? Fosse assim, em Santos dragava uma vez só, não precisava mais, a draga passa direto lá dragando o canal. Não é um negócio legal, porque estragou as ondas, realmente, a formação das ondas ficou péssima, né, cara, porque já é um lugar muito aberto, onde aqui nossa região, né, nosso litoral aqui é muito aberto, pega os ventos, todos os ventos que entram aqui pega de frente pro mar, de lado, então influencia muito nas ondas. Acaba afetando as bancadas, né, cara, de areia, que aqui não tem fundo de pedra, nem coral, então mexe muito, cara, porque mesmo não dragando, não fazendo essa dragagem, já mexe no fundo totalmente, quando entra ondulação de sul, vento, mexe, vai só um pico, vai praião, vai estar melhor. De leste, a prainha. E com esse buraco os caras vão fazer ali bem na entrada da onde que é o coração daqui de Itanhaém, né, cara? Que é o rio desembocando no mangue, ou na praia. E, pô, eu acho que, cara, não seria legal de novo essa dragagem não, cara. Com certeza. Foi
bizarra, inclusive, cara. Foi uma coisa fora do normal. Foi muito gritante a diferença. A gente chegava lá no praião, tinha uma bancada certa, assim, cada época do ano ela quebrava de um jeito. A gente já conhecia todo o esquema do mar, né, velho? Durante 1 ano, 2 anos que ele tava surfando, né, nessa época. Aí eles foram mexendo, foi dando uma mudada. Passou mais 1 ano, foi dando uma mudada. Até que ficou horrível, cara. Chegou uma hora que não tinha mais bancada. A onda passava direto, gorda, assim, sem a mínima formação, assim. Ela vinha toda torta. Acho que a boca da barra, cara, toda essa época que a gente estamos aqui em julho, no inverno, entra qualquer swell de sul, dava uma onda de 2 metros na beira. Hoje em dia não dá mais essa onda, entendeu, cara? Pô, era alucinante, era uma onda que ali neguinho tinha medo de surfar ali, cara. Entendeu? Não era qualquer um que caía ali, não. Na época que eu vi esquimó, fandangos, muitos caras surfarem ali, pô, tinha 2 metros de onda, cara. Na areia, assim, muito perto, um tubão, uau, assim, era alucinante. E, pô, depois da dragagem, essas ondas aí, ali aquele pico matou mesmo, cara. Entendeu? Matou. Olha, rapaz, a Gaja, ela é bem complicada, sabe? Esse assunto é um assunto bem complicado, né? Nós somos a favor porque quanto mais profundo o rio, né, mais peixe entra, né, e menos risco tem, né, de um barco tombar, afundar, né, porque o que faz o mar quebrar na barra é ela ser rasa. Quanto mais funda, menos mar quebra, né. Mas a drenagem não foi ruim, foi boa, mas a barra já está rasa de novo. Eu não vejo, no momento atual de Itaém, né, uma necessidade premente dessa obra, né? Por quê? Ela seria uma necessidade premente se você tivesse no hinterland, né, um polo realmente exportador que justificasse isso, né? E não, por exemplo, se você for fazer uma obra dessa com gasto milionário e tudo mais, só para entrar iates, né, para a marina aí de pessoas abastadas, eu não sei no que isso vai realmente mudar a fisionomia da cidade, né? Quando nós passamos por um cardume enorme de peixe, fica marcante, né? Já vi lá fora um cardume de xarel, né? Xarel é um peixe grande que dá. Eu vi um cardume de xarel que de cara assim ele assustou a mim e meu parceiro, né? Nós vimos navegando e daqui a pouco a água começou a ferver. Sabe o que veio na minha mente a primeira coisa? É um submarino que vai sair aqui debaixo de mim. Sabe, foi uma coisa assim que eu tava meio assim sentado, assim meio sonolento, que eu tava viajando 2 horas e 40 minutos, lá perto da Queimadona eu tava pescando. Então eu já tinha 1h30 mais ou menos, então eu vinha meio, quando eu despertei assim, foi a água fervendo, eu pulei, gritei, meu parceiro pulou assim, e nós vimos aquele enorme cardume de xarel, grande, e nós não pudemos pegar um. Isso aí que nos deixou mais triste, ver o peixe e não poder pescar. Acordei à noite nesse dia, né, pra ir surfar, tipo umas 5 horas da manhã, assim, era. Tava nascendo o sol, assim, um pouquinho já, dando as primeiras clareadas no céu, eu fiz o café, saí pra praia, assim. Tinha uma pá de ônibus de turista, até lembro nesse dia, uma pá de farofeiro lá na praia. Fiquei no maior raio, assim, né, falei, caraca, uma barulheira logo cedo. Nem saiu o sol, já tem esses caras. Nossa, cara, na hora que eu cheguei na praia, que eu olhei, eu falei, nem vou cair sozinho. Aí fiquei esperando, aí saiu um cara de... Tava grande demais, velho. Enorme. Eu via quebrando assim, eu falava, mentira. Eu tava sem noção do tamanho, por causa da galera, assim, não tinha ninguém dentro d'água. Eu falei, meu, deve estar maior do que eu tô imaginando. Aí entrou eu e um cara de mole, assim, que saiu do meio das dunas lá, que ele tava numa pousadinha e eu caí com ele, do Rio de Janeiro, o cara era. Era campeonato brasileiro de mole que tava tendo lá.
bodyboard, né? Gente boa, cara, lá do Rio. Aí a gente caiu assim, eu tava atravessando, cara, eu vi umas ondas muito grandes passando assim no horizonte, levantando. Falei, nossa, cara, não vou dropar uma onda por enquanto, vou esperar. O cara doidinho foi na primeira, pegou o maior salão, um tubo assim, muito monstro. Eu falei, nossa, que doido, né? Aí fiquei com um pouquinho de medo, aí começou a chegar a molecada que eu conhecia, meio que todo mundo amarelando, aí eu fui em uma grandona, aí fui em outra, aí comecei a ficar à vontade no mar. Chegou na tarde, assim, eu até invadi a área de campeonato, peguei o maior tubo que eu nunca mais vou esquecer, assim. Os caras falando assim, atenção, você aí, sai da área de competição, e vem no maior onda. Eu falei, desci em pezão, assim, ó, virei lá embaixo, dei uma rasgada assim, a onda parou. Aí fui pegando o maior tubo assim, só que eu caí lá dentro. Mas foi um salão, assim, que saiu aquele spray e eu fiquei lá dentro, assim, foi uma cena muito mágica, assim, eu fiquei bobo. Uma coisa que foi marcante pra mim foi Camburi, cara. Né, lá no litoral norte, São Sebastião, que na casa de vários caras que tem lá, como Maier Marques, uns caras bons, lá do lado do litoral norte. E, pô, cara, foi um campeonato que me marcou bastante. Foi bem no início que minha filha também tinha nascido, a Tainá, né, cara? Ela tava com 25 dias, assim, de vida. Foi um negócio marcante, assim, classe A mesmo na minha vida, que foi um negócio que coincidiu tudo, né, cara? Só coisa boa na vida, assim, um título legal, minha filha nascer, tinha acabado de nascer. E, pô, foi o campeonato até foi esse aqui, né, desse troféu aqui, o Luato. Quer pegar lá, velho? É. Oi. Foi esse aqui, né, cara, que foi o que me deu o título de campeão lá, né, cara, na praia de Camburi. Fiz a final com um grande surfista aqui de Itanhaém também, que é o Rogério Ribeiro. Né, cara, na época ele tava também ainda competindo, hoje em dia ele não compete mais. Pô, e a gente tava, cara, no auge, né, cara, na nossa carreira, pô, disputando todos os eventos e quebrando tudo, cara. Por isso que foi também uma coisa marcante, esse campeonato aqui, cara. A experiência mais marcante que aconteceu comigo foi um recém-nascido que a mãe deu à luz no Canto das Pedras lá do Hotel Miami e colocou ele num saco de lixo e jogou no mar, isso de madrugada. E ele pegou e encostou na praia e a maré tirou ele do saco e enterrou ele na areia, metade do corpo ficou enterrada, até na altura da orelha. Ele só ficou com o nariz e a boca para fora. E aí, como era dia 30 de junho, era um dia muito frio, e nós chegamos aqui 7 horas, o pessoal da prefeitura falou que tinha um corpo na praia e os urubu iam comer. Aí nós pegamos a viatura e fomos para lá, pro local. Quando nós chegamos no local, a gente viu os urubu voando, mas não tinha atacado ainda. Daí eu falei, pô, é um bebê. Quando a gente chega mais perto ainda, a gente vê as pernas se mexendo. Daí tiramos, tava indo com o cordão umbilical, tudo, enrolamos ele numa jaqueta, levamos para o hospital e ele sobreviveu, graças a Deus. Foi de todos, já retirei criança, adulto, muita gente da água, mas desse bebê foi o fato que mais marcou. Entendeu? Então aqui era o uso da pedra e do cal de ostra, era fundamental. Pedra e cal de ostra, que era a única coisa que eles tinham. Lá não sei se você já viu ali aquela prainha das Conchas, que eles chamam. Então, muito da ostra que foi utilizada aqui foi sacada de lá, que ali é um antigo sambaqui. As pessoas muitas vezes não sabem, eles acham que aquilo é da natureza, não é. Aquilo é um sambaqui humano, primitivo, pré-histórico. Né? Provavelmente se cavar ali, você vai achar até ossadas humanas, porque os primitivos, eles jogavam as pessoas junto com o lixo, não tinha sepultamento. As culturas pré-históricas não sepultavam, a pessoa morria, era como se fosse um dejeto, né? Então eles jogavam junto com espinha de peixe, as conchas que eles comiam, e aí formou o sambaqui. Sambaqui nada mais é do que um depósito pré-histórico de dejetos, né? É curioso, né? Seria importante, né, ressaltar essa questão de a gente desmistificar, né, os estereótipos que foram criados, né,
para aí sim começar a fazer uma história, né, científica, uma história com base realmente documental, né? E não transformar pessoas que não tiveram assim, um papel tão importante na vida da cidade em heróis, né? E os seus verdadeiros heróis serem esquecidos. Pode já falar? Pode falar. É sossegado, é sossegado. É uma cidade sossegada. Só que no tempo do frio, o inverno, não tem gente, é meio ruim. Barro, vida, vento, vela e mar, um menino em mim. Raso, riso, pernas, aprumar, rios de contravim, pender, madrugar, olhar no fim da noite pra chegar o dia do Ribeirinho. Passo do menino na ponte que o sonho monte, pedras de ontem a ruir. Preza a natureza, na reza, na areia esconde os pés de invadir o pranto do mar que vem desabar em nós o sol. Na pele o sal e o mar esconde o mal do que passou. Aqui eu peguei minha primeira onda. Meu pai que me jogou na ondinha assim. Era um morezinho da minha irmã, né? Eu lembro, pô. É, aí ele jogava a gente, né? Inclusive, eu uma molecada assim, que ficava todo mundo junto. Ele jogava a gente nas ondas. Aí depois a gente começou a ir sozinho, né, pra praia, dividindo uma onda de cada, e cada um começou a comprar uma pranchinha, um toquinho, R$3, R$1,50. Pedir pros o brothers, troco né? do doce, umas coisinhas assim, né, velho? Aí foi indo que... Mas o começo foi bem aí mesmo, no praião.